A cena é clássica. Homens poderosos em salas escuras, com charutos e copos de uísque, decidindo os rumos de uma nação. Eles movem peças em um tabuleiro invisível, financiando campanhas e sussurrando nos ouvidos de políticos para criar as leis que os favorecem. Hoje, a sala escura é o Vale do Silício. O sussurro no ouvido do político é um algoritmo de publicidade direcionada. E o dinheiro? O dinheiro é maior do que nunca. A guerra pelo futuro da inteligência artificial não será travada com códigos ou data centers. Ela será travada com poder, influência e milhões de dólares para comprar o recurso mais valioso de todos: as regras do jogo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bits, o podcast que te coloca por dentro da guerra de influência que define o nosso futuro. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou Fábio Xavier. No episódio de hoje, vamos analisar as batalhas que estão sendo travadas nos tribunais, nos nossos empregos, na nossa segurança e, claro, nos corredores do poder. E falando em poder e influência, Fábio, ninguém personifica mais essa briga do que o Elon Musk. O IT Forum noticiou que ele esteve em 2 frentes de batalha só nessa semana. Pra variar, é o Musk sendo Musk, né? Não é o perfume. Não é. Antes fosse. Usando seu poder para influenciar o mercado de todas as formas. De um lado, por meio do X e da xAI, ele está processando a Apple e a OpenAI, alegando que a parceria entre elas é anticompetitiva. É uma briga de titãs para quem define quem vai dominar esse ecossistema de IA nos nossos celulares. Mas tem um outro lado, não é? Qual que é o outro lado, Fábio? Então. Do outro lado, ele fechou um acordo preliminar de 500 bilhões de dólares com ex-funcionários que ele demitiu em massa do Twitter em 2022, lá atrás, quando ele comprou. É ele usando o seu dinheiro para encerrar uma batalha judicial que já durava anos. Ele guerreia em uma frente e busca a paz em outra, né? Pelo menos o silêncio ele está conseguindo. É uma demonstração clara de como o poder econômico é usado para abrir e fechar frentes de batalha conforme a conveniência do dono do dinheiro. Com certeza. E essa influência de IA não está só nos tribunais. Ela está redesenhando campos de batalha também no mercado de trabalho. Um estudo importantíssimo do Stanford Digital Economy Lab trouxe o primeiro grande alerta, né? E esse estudo aí, liderado pelo economista de Stanford, Dr. Paul Oyer, é o que a gente pode chamar de canário da mina de carvão. Eu nunca escutei essa expressão, canário da mina de carvão. Explica aí, porque eu acho que nem todo mundo conhece. Não, então, antigamente, os mineiros de carvão levavam um canário em uma gaiola para dentro da mina. E esses canários, eles são muito sensíveis a gases tóxicos. Então, se o canário parasse de cantar, era sinal de que o ar estava envenenado, que todos precisavam sair correndo da mina. O canário era o sistema de alerta precoce, era ali um aviso. Cara, tadinho. Mas então esse estudo está dizendo que os jovens em início de carreira vão ser o canário aí do mercado de trabalho se ele parar de cantar, porque o negócio tá ruim. Exatamente, o Dr. Oyer e sua equipe mostraram com dados que as profissões mais expostas à IA já viram uma queda de 13% no emprego desses jovens. Eles são o primeiro a sentir esse gás tóxico da IA, da automação. É o primeiro sinal concreto de que a revolução da IA está acontecendo e que, se a gente não agir rapidamente, o impacto pode ser gigantesco para toda uma geração que está tentando entrar no mercado de trabalho, Porque a automação vai automatizar tarefas mais simples, que são feitas por esses jovens, que entram aí na carreira no estagiário como júnior, analista júnior. Então, eles são os canários dessa nova era da IA. E essa influência também turbina o lado do crime. 2 reportagens desta semana pintam um quadro sombrio aí na nossa segurança. É o campo da batalha da cibersegurança e estamos em desvantagem, A gente está sempre correndo atrás dos bandidos, Uma pesquisa que saiu no portal SEGS mostra que 94% das empresas temem o impacto da IA nos riscos digitais. E um artigo do JCUOL traz a dura realidade, na voz dos especialistas. Mas o que eles estão dizendo? Por que é tão duro assim? Uma advogada especialista em direito digital, a doutora Ana Paula Siqueira, alertou no artigo que
A nossa legislação e os mecanismos de investigação simplesmente não conseguem acompanhar a velocidade e a complexidade dos ataques, né? Antigamente, um ataque era planejado assim, um dia, semanas, meses. Hoje, com a IA, É rápido. são segundos, né? E na prática acaba que os criminosos novamente estão sempre um passo à frente aí, né? Geralmente as leis só surgem depois de crimes. Esse é o problema, né? Enquanto o Congresso debate uma lei por meses, os criminosos desenvolvem um novo tipo de golpe em horas, né? Em minutos. A doutora Siqueira defende que, além de modernizar as leis, é preciso um investimento massivo, grande realmente, em treinamento técnico para policiais, para promotores, para juízes, para que eles consigam entender e combater esses novos crimes de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Sem isso, a gente fica sempre correndo atrás do prejuízo. Verdade. E diante desse cenário, o Brasil está tentando criar o seu próprio xerife aí. O portal Convergência Digital noticiou que a ANPD, a nossa Autoridade de Proteção de Dados, quer ampliar o seu papel e se tornar também uma agência reguladora de IA. É um movimento, eu acho, natural e necessário, né? O próprio presidente da ANPD, Valdemar Ortunho Júnior, sinalizou essa intenção. Ele está dizendo, ok, o caos está se instalando, não é verdade? A proteção de dados e a governança da IA são lados da mesma moeda e nós queremos ser o xerife para colocar ordem nisso. Mas será que eles dão conta desse recado aí? Esse é o grande desafio, né? Para cuidar só da Lei Geral de Proteção de Dados já é um desafio gigante. E a matéria aponta que, para isso funcionar adequadamente, a ANPD precisaria de mais orçamento, mais técnicos especializados e principalmente mais influência política para conseguir regular um setor que movimenta trilhões de dólares. E como a gente vai ver, já está se organizando para não se regular. Acho que o principal fator aqui, o mais difícil, é a influência política, porque isso, Sim, para conseguir, precisa ter muito jogo de cintura. sem dúvida. E essa, Fábio, acaba sendo a ponte perfeita aí para o nosso aprofundamento de hoje, né? Fábio, a gente viu que a ANPD está tentando regular o jogo. Mas e se a indústria da tecnologia decidir que não quer, não venha, não quero ser regulado? O que isso vai nos levar à grande e polêmica pergunta de hoje, também inspirado na matéria do IT Forum. O Vale do Silício está usando seu poder e dinheiro para, na prática, comprar as leis de inteligência artificial que eles querem? Comprar, entre aspas, aí, né? A matéria do IT Forum, na verdade, é um soco no estômago, né? Porque ela mostra que a resposta para essa pergunta é sim, eles estão tentando fazer isso. Eles criaram uma rede de super PACs, super PACs, né? Que é basicamente uma vaquinha de bilionário com poder de fogo nuclear, né? Muito dinheiro, e juntaram mais de, acredite, 100 milhões de dólares para influenciar as eleições americanas. Entendi, mas essa aí é uma briga de bilionários nos Estados Unidos. Como é que isso afeta a minha vida aqui no Brasil? Eu que uso minhas coisinhas aqui, o meu Instagram, o WhatsApp, o LinkedIn aí no dia a dia. Afeta de forma direta e profunda. Pensa assim, a lei que for aprovada lá nos Estados Unidos, que é a sede dessas gigantes, dessas empresas que dominam todos esses aplicativos, vai com certeza virar o padrão de fábrica desse aplicativo. Sim. E a gente usa o aplicativo aqui no Brasil, né? Se a lei americana for fraca na proteção da sua privacidade, o WhatsApp que a gente usa no Brasil vai ter, por padrão, menos privacidade também. A sua segurança, a nossa segurança, a segurança de quem usa, vai ser decidida pelas leis de outro país. Caramba, isso é uma coisa a se pensar, né? E isso vai influenciar também as nossas leis aqui, não? Com certeza, é um efeito cascata. Se os Estados Unidos aprovam uma lei super branda, que favorece as empresas, as big techs, o Brasil sofre uma pressão gigantesca para fazer o mesmo, né, sob o argumento de que precisa ser competitivo para atrair investimentos. Tal da guerra fiscal. É uma corrida. Outra versão de guerra fiscal, digamos assim. Sim, é uma corrida para o fundo do poço regulatório. Então aí no fim das contas a gente vai virar o produto de uma lei que foi desenhada do outro lado do mundo para favorecer os interesses de poucas empresas bilionárias. De novo, repressão da pirâmide social. Exatamente. Na prática, para nós brasileiros, menos regulação nos Estados Unidos significa mais manipulação algorítmica aqui no Brasil. Significa que a IA do Instagram vai ter mais liberdade para usar os seus posts para te vender coisas. Que a IA do YouTube vai poder te manter preso em bolhas de conteúdo com mais agressividade. E por aí vai, né? Por isso a reportagem da revista Piauí, Parem as Máquinas, foi tão importante.
Ela investiga exatamente esses riscos sociais profundos que começam com uma decisão política lá em Washington. E um dos líderes desse movimento do Vale do Silício disse na matéria do IT Forum, abre aspas, não somos contra a regulação, somos contra a regulação estúpida. Mas quem define o que é estúpido? Eles mesmos, lembrou o Sheldon, né? Não é que eu quero as coisas do meu jeito, eu quero as coisas do jeito certo. O fato do jeito certo ser o meu jeito é uma feliz coincidência. Exatamente, né? É uma guerra de influência para definir o futuro, né? Eles querem decidir o que é estúpido e o que não é, e, claro, favorecer as suas próprias empresas, né? Feliz coincidência. Feliz coincidência. E, por enquanto, parece que esse lado dos 100 milhões de dólares tem a voz mais alta, tem a faca e o queijo na mão. Provavelmente. Fábio, se a gente vive nessa guerra de influência, como nós, cidadãos comuns, podemos usar a nossa pequena influência para ter algum controle? Qual que é a cereja do Bits de hoje? Ótima pergunta. Tem mantra? Temos um mantra. O mantra é, anotem, a sua atenção e o seu dinheiro são os seus votos mais poderosos. Gaste-os com sabedoria. Já diria também o mestre Yoda. E a dica é fazer a sua auditoria de influência pessoal. Auditoria de influência. Tá parecendo influências do Tribunal de Contas aqui. O que é essa auditoria de influência? Como é que funciona? São 3 ações, 3 auditorias bem rápidas. Auditoria 1, a do seu dinheiro. Abra as configurações do seu celular e veja a lista de assinaturas de aplicativos que você paga. Sua assinatura é um voto de confiança. Esse serviço ainda te serve? As empresas por trás dele têm práticas que você admira? Se não tem, se não está alinhado com o que você pensa, cancele, né? Vote com a sua carteira, não pague para essas pessoas. Sim, isso é uma coisa que é simples e direta para ser feita, né? E qual que é a segunda auditoria? A auditoria 2 é a auditoria da sua atenção. Veja o seu relatório de tempo de uso da semana. Eu recebo todo domingo, meu Android me manda lá o tempo de uso. Qual aplicativo está consumindo a maior parte das suas horas? É um tempo que te enriquece ou te deixa mais ansioso? Se for a segunda opção, se aumentar a sua ansiedade, imponha limites de uso no próprio celular. Sua atenção é o bem mais precioso que você tem e que essas empresas estão atrás, estão buscando. Elas querem te manter o tempo todo na tela. Atenção é tudo, né? Sua atenção vale dinheiro. E aí, para fechar a nossa tríade comum aqui, qual que é a terceira auditoria? A auditoria 3 é a auditoria da sua voz. Dê feedback. Aquele aplicativo que tem um recurso irritante ou uma política de privacidade abusiva, vá lá na loja de aplicativos e dê uma avaliação honesta e detalhada. Conte para os outros o que você não gosta. Elogie publicamente no X ou no Instagram as empresas que trataram bem e que têm boas práticas. A sua pequena influência somada de milhões de pessoas é a única força que pode ser usada para equilibrar esse jogo que já é bem desequilibrado. Eu vou só ajudar um pouquinho nessa cereja, só dando conselho aqui para os nossos ouvintes, que quando você for lá colocar uma avaliação honesta, deixe uma avaliação mais honesta, ponderada, não use termos assim que possam ser considerados abusivos, porque está tendo uma corrente de processos contra as avaliações, justamente porque às vezes foram agressivas demais, ou muito inflamadas, ou assim, injuriosas. Então, faça uma avaliação, mas seja objetivo, relate fatos, relate ali o que você não gostou, evite usar nomes de pessoas, mas seja ali direto, sincero, sem ser, claro, injurioso ou difamar qualquer pessoa. Mas é importante dar esse feedback para a empresa poder melhorar também. Sim, avaliação honesta, justa, equilibrada e educada. Não precisa ser mal educado ou brigar para causar mais problemas ainda, né? Eu acho que o mais educado até causa um efeito melhor, né? Sem dúvida. E essa é uma dica para transformar a nossa frustração em ação. E se você, ouvinte, acredita que mais pessoas precisam auditar a sua própria influência, compartilhe esse episódio. Isso mesmo, e para continuar decodificando o futuro e recebendo dicas para navegar nessa guerra, assine o Bits no seu tocador de podcasts preferidos e também aí no nosso canal no YouTube, né? Isso mesmo, vai lá dar uma olhadinha, gente. Vai lá, gente, vamos lá. Ajuda a gente. Todos os links para reportagens que a gente discutiu hoje aqui, do Piauí, do IT Forum e as outras todas, estão lá no nosso site bits.fabioxavier.com.br. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Bits,
Decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.